Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa jornada, amados, hoje começando o nosso livro de Levíticos. Levíticos é o caminho para a santificação. Nós vimos o início de tudo lá em Gênesis, né? E depois nós vimos então a travessia do deserto lá no Êxodo, né? O povo que foi arrancado com braços fortes do Egito, da escravidão do Egito, e foi levado até a terra que mana leite e mel. E agora nós vamos entrar em Levíticos, o livro que nos ensina o caminho da santificação. Então, começamos hoje no primeiro capítulo, lembrando a todos, queridos, que o livro já está a playlist inteira do livro de Gênesis e também a playlist inteira do livro de Êxodo, lá no canal do YouTube, tá bom? Vem conosco. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vocês apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, ele imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão ao redor, sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem levará com água as entranhas, lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse altar será uma oferenda queimada de agradável aroma diante do Senhor. Se a sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro, cabrito, oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar, diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. E sua oferta ao Senhor consiste em holocausto de ave. Oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar, e apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar. E fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á, então, o papo, as penas, lançá-los do lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas, e dividirá as duas metades, uma asa de cada lado, mas sem a separar.
O sacerdote queimará o animal no altar em cima da lenha posta sobre o fogo. Este holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Nós vimos, queridos, que todas essas ofertas, esses holocaustos, a morte desses animais, era necessário para mostrar, para indicar o caminho até Cristo, para mostrar como seria o sacrifício de Cristo. Desde que Adão e Eva pecaram, foi ali que foi morto o primeiro animal, né? O primeiro animal foi morto para que Deus pudesse vestir, cobrir a nudez de Adão e Eva, lembram? E depois dali, animais, né, vêm sendo mortos. Então agora, para representando a purificação dos homens, o perdão, é aí que a gente vai entendendo, né, que cada vez que o homem pecava, ele oferecia uma oferta em sacrifício e o sacrifício cobria os seus pecados e ia até o próximo pecado e assim por diante eram muita morte de muitos animais. E é por isso, e a gente vai ver mais tarde, que lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, está escrito que agora não há mais nenhum sacrifício a ser feito, porque o Cordeiro Imaculado já foi sacrificado, o último Cordeiro foi sacrificado. Agora não há mais nenhum sacrifício, antes uma expectação terrível de horror para aqueles que pisam no sangue do Cordeiro Inocente, para aqueles que continuam pecando deliberadamente. Mas ainda não chegamos lá, então nós vamos continuar. Ainda falando aqui sobre o primeiro capítulo de Levíticos, então, né, quase toda a Bíblia, queridos, é inspirada por Deus, com exceção dos 10 mandamentos, que não foram inspirados por Deus, eles foram escritos pelo próprio Deus. Esse livro narra todos os detalhes da história da redenção e é suficiente para todas as épocas e é eficaz para cada pessoa em particular. Homens santos separados para uma grande obra foram escolhidos por Deus para transmitir a sua palavra. Mas aqui no livro de Levíticos, Deus é o próprio orador direto, onde quase todas as suas palavras foram registradas com muita fidelidade. Nos versos 1 a 9, Deus orienta sobre o holocausto de um novilho. Os versos 10 a 13, as orientações são sobre o holocausto com um carneiro ou um cabrito. E nos versos 14 até o 17, Deus orienta sobre o holocausto de uma rola ou de uma pomba. O ritual no santuário não era agradável e nem tinha nenhuma beleza aos olhos dos homens, mas tudo o que Deus ordenava fazer era agradável a Ele, porque os rituais apontavam para o plano de salvação dele. O pecador merecia a morte, nós merecíamos a morte, mas o plano de Deus era reverter essa situação para todo homem que se arrependesse, é claro, né? Que se rendesse ao seu plano de salvação. O pecador levaria uma oferta perfeita para oferecer a Deus, mostrando a sua confiança na providência de Deus. O primeiro capítulo desse livro aqui onde nós lemos, queridos, o primeiro capítulo de Levítico, revela a graça de Deus, onde o sacrifício é uma forma de Deus mostrar que o pecador merece a morte. Cada animal daqueles que ia morrendo no lugar do pecador. Mas, apesar de o pecador merecer a morte, ele pode ser absolvido, na morte de um substituto. Cada animal desse substituía a morte do pecador. Até que viesse, né, o Cordeiro perfeito.
Ali o substituto era um animal que apontava para a morte de Cristo, o Cordeiro perfeito. E assim nós vamos entender o caminho da santificação. Vem conosco, tá? Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo no nome de Jesus. Amém.